Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje iremos tentar ver os 2 últimos capítulos deste mesmo livro. Querendo Deus, no próximo programa nós iniciaremos o livro de Juízes e continuaremos a avaliar e a ver a nação de Israel, como é que eles se conduziram ao tomar posse da terra prometida. Nestes 2 últimos capítulos do livro de Josué, nós vamos encontrar a última mensagem de Josué ao povo, uma das grandes personagens, certamente, do Velho Testamento. No capítulo 23, Josué exorta o povo a obedecer à lei do Senhor e a fazer a vontade de Deus. Josué convida também os líderes de Israel a serem corajosos. E no capítulo 24, Josué convida todas as tribos de Israel a se consagrarem mais a Deus e a considerarem mais o concerto que fizeram com o próprio Deus. Depois da narração e das despedidas, temos então, finalmente, a morte de Josué. Podemos resumir estes 2 capítulos com um discurso de despedida de Josué antes da morte. Isto é algo que se repete ao longo do Velho Testamento. Encontramos primeiro Jacó, que antes da sua morte chama os seus 12 filhos e apresenta profecias sobre cada um deles. Depois temos, por exemplo, Moisés, que chama as 12 tribos, formadas pelos 12 filhos de Jacó e pelos 2 filhos de José. Já no final da sua vida, ele apresenta então as palavras finais de recomendação e despedida a estes líderes. Josué introduziu então o povo na terra prometida e liderou o povo durante 40 anos. Fala agora às tribos da nação de Israel, dando-lhes recomendações, instruções fundamentais para a sua existência dali em diante. De facto, estes grandes líderes manifestam um cuidado extremo para com o povo que eles lideraram durante tanto tempo. Vamos então olhar para estes textos da Palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 23, e o verso 1 diz assim: Tinha-se passado já muito tempo desde que o Senhor dera aos israelitas a paz com os seus inimigos. Josué já estava com idade muito avançada. Convocou então todo o povo de Israel, com os seus anciãos, os chefes, os juízes e outros responsáveis, e falou-lhes deste modo: Eu já estou velho e com idade avançada. Vocês têm visto tudo o que o Senhor, vosso Deus, fez a todos estes povos inimigos, porque foi Ele que combateu do vosso lado. Eu reparti pelas tribos todas estas terras, reparti mesmo o território que ainda falta conquistar, e não só o que conquistei, desde o rio Jordão até ao mar Mediterrâneo ao ocidente. Vemos como Josué fala com toda a nação, com todos os líderes. Ele já dá, de facto, com uma idade muito avançada. E ele chama agora o povo para a sua vida com Deus. De facto, esse é o aspecto mais importante da vida de cada um de nós. Como está, de facto, a nossa vida com Deus. Ele diz, no fundo, o que diz o próprio apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6. Ele diz assim: Estou convencido de que Deus, que começou em vocês a vossa boa obra, a continuará a aperfeiçoar até ao dia de Cristo Jesus. Josué relembra então ao povo que foi Deus que dirigiu o povo a tomar posse da terra prometida. Por isso mesmo eles deveriam continuar a aperfeiçoar a sua relação com Deus. Mas voltando aqui ao texto bíblico, no capítulo 23, o verso 6 diz assim: Por isso esforcem-se por observar o que está escrito na lei de Moisés, cumprindo fielmente tudo. Não se misturem com estes povos que ainda continuam a viver no vosso meio. Não adorem aos seus deuses, nem façam juramento em nome deles. Não sirvam a esses deuses, nem pronunciem os seus nomes. Pelo contrário, continuem fiéis ao Senhor vosso Deus, como tem sido até hoje. O Senhor expulsou da vossa frente grandes e poderosas nações. Até agora ninguém vos pôde resistir. E o verso 10 ainda continua a dizer: Assim, um só homem dos vossos põe em fuga 1000, porque o Senhor vosso Deus, que combate pelo vosso lado, como prometeu.
Portanto, procurem acima de tudo amar o Senhor vosso Deus. Mas se lhe voltarem as costas para se misturarem e fazerem casamentos com outros povos que ainda restam no meio de vocês, então o Senhor vosso Deus já não expulsará esses povos da vossa presença. Pelo contrário, eles serão para vocês como uma rede e uma armadilha que vos fará cair. Serão como um chicote sobre os vossos rins e como um espinho nos vossos olhos, até que vocês desapareçam desta terra maravilhosa que vos deu o Senhor vosso Deus. Josué aqui está a relembrar o povo dos perigos que representam aqueles povos que ainda ali viviam. Josué, de alguma forma, está a relembrar ao povo o pacto que eles tinham estabelecido com Deus. Deus tinha acordado com eles uma determinada forma de eles viverem. E era necessário que o povo de Israel levasse isso muito a sério. Se eles não tomassem esse cuidado, aqueles povos que habitavam por ali serviriam como laço, como rede, serviriam de alguma forma para repreenderem inclusive a própria nação de Israel do seu afastamento de Deus. É Deus quem está a olhar para o povo de Israel. É Deus que cuida do seu povo. Mas ao mesmo tempo, se o povo virasse costas a Deus, então eles estariam entregues à sua própria sorte. E era necessário que o povo entendesse isso. E Josué, como um líder, está preocupado então com o povo e as escolhas que eles vão fazer dali em diante, pois ele próprio já não estaria no meio deles como líder para os conduzir. E por isso Josué continua no verso 14: Eu vou morrer como toda a gente, mas quero que reconheçam com todo o coração e com toda a alma que se cumpriram inteiramente as boas promessas que o Senhor vos fez. Cumpriu-se tudo sem faltar nada. Mas assim como se realizaram todas as boas promessas do Senhor, assim se realizarão também todas as suas ameaças, até vos fazer desaparecer completamente desta terra maravilhosa que vos deu. Se forem infiéis à aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, se adorarem outros deuses e se prostrarem diante deles, o Senhor ficará irritado e em breve desaparecerão desta terra maravilhosa que Ele vos deu. Josué simplesmente está outra vez a relembrar a aliança que o povo tinha concordado. E de novo ele continua a insistir nesta aliança, relembrando então as palavras que eles já tinham acordado com Deus. Deus é um Deus fiel e Deus não mente. Então, no fundo, Josué era isso que ele estava a transmitir ao povo. Ele mostra que Deus foi fiel naquilo que ele prometeu de bom, mas ele também será fiel quando for a hora de punir. Quando o povo de Israel deixar de cumprir aquilo que eles próprios tinham acordado em cumprir, então Deus aí iria agir com justiça também. Iria agir com firmeza também. E não seria tolerante para com o pecado do povo. Então, Josué está bem consciente de quem Deus é. Deus é um Deus de amor. É um Deus que ama os seus filhos. E por essa mesma razão, porque Ele ama os seus filhos, Ele disciplina aqueles que ama. É exatamente como qualquer pai que ama os seus filhos. Quando um dos meus filhos erra, se manifesto amor aos meus filhos, eu não posso permitir que ele continue a fazer birras sem razão, seja injusto para com os seus irmãos, sem que eu exerça disciplina sobre a vida dele. Pois eu o amo de tal forma que eu tenho que exercer disciplina para que ele possa ser um homem melhor, uma mulher melhor no futuro. É necessário que eles entendam a solidariedade para com os outros. É necessário que os meus filhos entendam a responsabilidade pelos seus atos. E isso cabe-me a mim, como pai, ensinar. Assim como Deus quer ensinar os seus filhos a crescerem, a serem cidadãos melhores, cidadãos responsáveis, cidadãos coerentes entre aquilo que dizem e aquilo que fazem. Por isso, muitas vezes Deus permite que a disciplina chegue até cada um de nós, para que nós possamos crescer e aprender com os nossos próprios erros. Mas Josué continua e diz então o verso 1 do capítulo 24 deste livro de Josué. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, convocou os anciãos, os chefes, os juízes e todos os responsáveis, e todos eles compareceram diante do Senhor. Falou então a todo o povo desta maneira: Isto é o que o Senhor, Deus de Israel, tem para dizer. Antigamente os vossos antepassados, Tera e o seu filho Abraão e Naor, habitaram ao oriente do rio Jordão e adoraram outros deuses. Eu fiz sair de lá os vossos antepassados. Abraão conduziu-o para a terra de Canaã e dei-lhe muitos descendentes. Dei-lhe o filho Isaque.
Josué agora reúne as tribos e neste lugar em Siquém ele começa a fazer um relato da história de Israel. Ele então vai recordar ao povo de Israel quem foi Abraão, o pai da nação, como Abraão foi conduzido a chegar à terra de Canaã, como ele ali edificou um primeiro altar a Deus de Israel. E vemos também Josué a falar ao povo sobre este pai da nação e conta a história de como de facto as coisas aconteceram. Ele vai falar acerca da fé deste homem, Abraão, como ela foi o fundamento para que a nação chegasse a ser o que era. E o verso 4 continua e diz: E a Isaque dei a Jacó e Esaú. A Esaú dei as propriedades da montanha de Edom, enquanto a Jacó e aos seus filhos eles desceram para o Egito. Mais tarde enviei Moisés e Arão e castiguei os egípcios daquela maneira para fazer com que vocês saíssem de lá. Josué então vai reconstituir toda a história, ele vai contar a história de Israel até chegar ao verso 13. E ele faz isto para mostrar o propósito que Deus tinha para com o povo de Israel. Isto nos traz à memória que é de facto importantíssimo olharmos para o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós não andamos aqui por acaso. Quando olhamos para a história, necessitamos de compreender as razões pelas quais as coisas aconteceram. Quando olhamos para a história da nossa própria vida, compreendemos talvez um pouco melhor a razão da nossa própria existência. Nós não podemos delinear o futuro fingindo que o passado não existiu. É verdade que há coisas tristes no nosso passado. É verdade que Deus pode transformar o nosso passado para um presente bem melhor e um futuro bem mais aprazível. Mas isso não quer dizer que nós devemos simplesmente fingir que o passado deixou de existir. Quanto melhor compreendemos o nosso passado, tanto melhor poderá ser o nosso presente e quanto melhor podemos delinear um futuro bem diferente. E era exatamente isso que Josué estava a tentar fazer com o seu povo. Mas depois então ele termina esta resenha histórica aqui no verso 13 e o verso 14 continua a dizer: Por tudo isso, sejam fiéis ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e lealdade. Afastem-se dos deuses que os vossos pais adoraram na Mesopotâmia e no Egito e adorem o Senhor. Se não querem servir ao Senhor, decidam hoje mesmo a quem desejam servir. Ou aos deuses que os vossos antepassados adoraram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitam agora, pois, por minha parte, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esta é uma declaração poderosa por parte de Josué. Ele vai então expor aqui ao povo de Israel as possibilidades que eles têm. Eles deveriam, pelas razões históricas que ele acaba de alegar, deveriam servir ao Senhor. No entanto, eles continuam com livre-arbítrio, com possibilidade de decidir que caminho eles querem tomar. Mas, no entanto, Josué continua a mostrar que ele tem uma firme convicção no seu íntimo. Ele não vai simplesmente esperar que o povo tome a decisão e depois seguir a maioria. Ele não está preocupado com aquilo que a maioria diz ou deixa de dizer. Josué tem no seu coração que ele quer servir ao Senhor, ele e a sua casa. E por essa razão, ele não se vai deixar enganar pela maioria, pela opinião do grupo. Não. Ele tem no seu coração aquilo que ele deve fazer. E seria bom que cada um de nós tivesse também no nosso coração uma resolução tomada quanto àquilo que nós devemos fazer com o nosso relacionamento com Deus. Será que você já pensou sobre isso? Será que você já tomou uma decisão quanto ao seu relacionamento com Deus? Talvez às vezes nós, na nossa vida, andamos com tanta preocupação, com tantas coisas na nossa mente, que não avaliamos o nosso relacionamento com Deus. Josué aqui está a fazer uma retrospectiva ao povo, avalia a história para perceberem que Deus havia intervido constantemente na vida do povo. Deus nunca os tinha desamparado. Deus sempre esteve ao seu lado. E por essa razão o povo agora tinha a oportunidade de tomar a sua própria decisão. Seguir a Deus ou seguir outros deuses. No fundo, você olhando para o seu passado, olhando para a sua história, como vê Deus agindo na sua vida? Qual é a sua decisão em relação a seguir a Deus ou não? Deus certamente o tem conduzido pela sua vida, muitas vezes livrando de situações, por outras vezes conduzindo você a determinadas circunstâncias
para que você tenha a oportunidade de refletir sobre aquilo que é importante na vida. Por vezes nós olhamos para a vida pensando que o mais importante é comprar coisas, é ter dinheiro, e esquecemos que há coisas que o dinheiro não compra, como por exemplo a felicidade, como por exemplo o amor. E nós esquecemos destas questões tão fundamentais para a nossa existência. E por vezes é necessário nós perdermos tudo aquilo que é significativo para nós entendermos que o dinheiro não pode comprar a felicidade. O dinheiro não pode comprar aquilo que é fundamental para a nossa existência. E é nesses momentos que muitas vezes Deus vem ter connosco e nos faz a oferta de nós nos aproximarmos dele. E nos faz essa oferta de ele estar sempre ao nosso lado para preencher o vazio que vai no nosso íntimo. Mas a decisão é sua, assim como era do povo a decisão de seguir ou não a Deus. E o povo estava diante dele, de Josué, e foi desafiado a tomar esta decisão. Josué tomou a resolução de que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Uma decisão extremamente interessante e importante. Está você disposto a ser esse líder que conduz a sua casa a servir a Deus também? Josué, de facto, tomou essa resolução e tomou essa decisão de conduzir os seus familiares a olharem para Deus. Seria bom que cada um de nós tivesse a mesma opção de vida, de servir a Deus e levar aqueles que são nossos entes queridos a um relacionamento íntimo com Deus. Mas o texto bíblico continua e vamos ver a resposta do povo diante deste desafio. E diz assim: o povo respondeu: longe de nós de abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Ele é o nosso Deus que nos tirou a nós e aos nossos antepassados da escravidão do Egito. Foi o Senhor que realizou os prodígios que nós vimos e nos amparou durante toda a nossa viagem por meio das nações que tivemos de atravessar. Então o povo está consciente da ação de Deus na vida deles. E isto é extremamente importante também. Muitas vezes nós passamos pela vida sem repararmos aquilo que Deus está a fazer à nossa volta. O povo aqui não estava distraído. Tinha visto a ação de Deus constantemente, diariamente, acontecendo no seu dia-a-dia, na sua vivência diária. E era importantíssimo que o povo não tivesse distraído quando Deus estava a agir. Às vezes nós somos assim, ficamos distraídos e não nos apercebemos da ação de Deus no nosso dia-a-dia. O povo aqui, porque tinha entendido que Deus estava a agir, queria então se comprometer com Deus. O verso 23 deste capítulo 24 do livro de Josué diz: então Josué tornou a insistir: então ponham de parte os deuses estrangeiros que há no meio de vocês e voltem-se com todo o coração para o Senhor Deus de Israel. E o povo respondeu: nós serviremos ao Senhor nosso Deus e faremos o que Ele nos manda. Assim Josué concluiu uma aliança com o povo em Siquém e lhes deu as leis e preceitos que escreveu no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra, colocou-a debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor e disse ao povo: esta pedra ficará como uma testemunha, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será testemunha contra vocês, para que não reneguem o vosso Deus. Depois mandou embora o povo e cada um foi para o território que lhe coube. Vemos que, de facto, o povo estava comprometido agora com Deus. O povo tinha tomado esta decisão de servir a Deus e era uma decisão fundamental para a vida deles. Era importantíssimo que o povo seguisse as orientações de Deus para que eles pudessem continuar a desfrutar das bênçãos de Deus. Nós certamente estamos lembrados que aquilo que Deus tinha estabelecido com o povo era uma aliança que tinha duas partes, a parte de Deus e a parte do povo. Esta aliança era condicionada à ação do povo. Se o povo vivesse dentro dos princípios de Deus, Deus traria bênção sobre a nação. Mas se o povo virasse costas a Deus, então o povo ficaria deitado à sua própria sorte. E então receberiam a devida punição, receberiam a devida disciplina para se relembrarem daquilo que haviam prometido e que não estavam a cumprir. Deus tinha dado então ao povo a opção de escolha. Assim Deus sempre faz ao longo da história da humanidade. Sempre Deus permitiu que o homem pudesse escolher, ou servir a Deus, ou virar as costas a Deus. E o povo aqui optou por seguir e servir a Deus. No fundo, Deus está-lhe a dar a si a mesma opção.
A opção de servir a Deus, ou a opção de virar as costas e continuar o seu caminho sem que Deus faça parte da sua vida. A decisão é sua. Deus não obriga ninguém a servi-lo e a segui-lo. Deus quer um relacionamento com o homem, por isso Ele mandou o seu Filho único para que Ele morresse numa cruz, para que nós pudéssemos ter acesso com confiança a Deus, para que através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo nós pudéssemos ter a nossa vida restaurada, para que através da morte e ressurreição de Jesus Cristo nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E isso é o trabalho que Deus quer fazer na sua vida também, trazendo-lhe a paz e as bênçãos sobre o seu lar. Mas depende de si aceitar ou não este desafio que Deus lhe faz agora mesmo. Se você o desejar aceitar, faça uma oração de entrega a Deus e fique em paz no seu coração. Vemos que este capítulo 24 do livro de Josué termina dizendo: Passado tempo, Josué, filho de Num, o servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos. Este é o desafio de cada um de nós, pois se Cristo não voltar antes, provavelmente todos nós passaremos por esta fase. Iremos um dia à presença de Deus. Josué foi à presença de Deus na convicção de ter tomado as decisões certas ao longo da sua vida. Está você convicto de que tem tomado as decisões certas na sua vida? Este é o momento para você se decidir. Não espere para amanhã, como diz o povo, o que você pode fazer hoje. Josué fez a escolha certa e por isso Deus o recebeu no seu meio. Nós terminamos aqui o livro de Josué. No próximo programa iremos iniciar o estudo do livro de Juízes. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.